buscamos a edificação do Senhor com a palavra. Eu quero convidar o presbítero Furlan, presidente do nosso sínodo, para que ele nos dirija a Deus na oração. Também apresente oficialmente o reverendo Hernandes. Antes da oração, quero registrar também a presença do reverendo Josimar. Ele é membro da executiva do presbitério de Itapetininga, está conosco. Muito obrigado pela presença do irmão e também pelos irmãos que vieram juntos representando o presbitério de Itapetininga. Vamos ser conduzidos na oração e depois recebermos o nosso irmão que trará a cada um de nós a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós tributamos a Ti todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Senhor, nos alegramos esta noite, adorando o Teu nome. E eu aqui, Senhor, vendo essas crianças louvando a Ti, Senhor, através da orquestra, Senhor, das crianças que fazem parte da orquestra da igreja de Itaberá, ou, Senhor, das crianças que fazem parte do coral do CDC. Senhor, nosso coração se enche de alegria, pois a Tua palavra diz, Senhor, que temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus, e sabemos que dela sai o perfeito louvor. O desejo do nosso coração é que só Tu, Senhor, receba o perfeito louvor. Aceita esse culto como aroma agradável na Tua presença. Vem agora, Senhor, a falar aos nossos corações, Senhor, ainda pela instrumentalidade do Teu servo. Abençoa, Senhor, o pastor Hernandes. Abençoa, Senhor, a palavra que colocaste no seu coração para transmitir a nós nesta noite. E nós oramos pela vida do reverendo Hernandes. Abençoa a sua vida, sua saúde, sua família. Sustenta, Senhor, esse Teu servo que tem sido instrumento para a glória do Teu nome. Continue a usá-lo, Senhor, para Te glorificar, e que ele continue sendo esse servo que tem sido para a glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar o reverendo Hernandes. O reverendo Hernandes, ele tem sido porta-voz da palavra do Senhor no programa Verdade e Vida. Nós temos um programa também em São Paulo, na cidade de São Paulo, sendo transmitido todo sábado, 7h15 da manhã. E tem sido um escritor de mais de 100 livros e um servo amado do Senhor. É o nosso secretário executivo da SBC, é um homem de Deus. Pastor, que o Senhor abençoe a palavra que será transmitida aos nossos corações. Irmãos queridos, é um privilégio, uma honra para mim poder partilhar com vocês nessa noite a palavra de Deus. Obrigado, pastor Wesley, pela acolhida, aos pastores, do Furlan, a esta acolhedora igreja. Eu quero abrir a Bíblia e ler com você o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 9 a 13. Apocalipse, capítulo 1, 9 a 13. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Ora, capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz,
sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu quero falar nesta noite sobre restauração do louvor, do fervor espiritual. Restauração do fervor espiritual. Os anos sombrios da perseguição à igreja de Deus haviam chegado. Desde que Nero, aos 17 anos de idade, no ano 54 da era cristã, assumiu o trono de Roma como imperador do Império Romano. Nero era um homem louco, devasso, violento, sanguinário. Mandou matar sua própria mãe e outros membros da sua família. Desde que ele assumiu o governo de Roma, é que as nuvens escuras já se formavam no horizonte, anunciando a chegada de uma terrível tempestade, uma terrível perseguição contra a igreja. 10 anos se passaram, e no dia 17 de julho de 64, esse imperador com 27 anos de idade, louco que era, megalomaníaco que era, resolveu botar fogo na capital do império, com o propósito de reconstruir uma Roma mais bela. E vestido de ator, subiu para o alto da torre de Mecenas para assistir o espetáculo das chamas devorando a cidade de Roma. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, dos 14 bairros de Roma, 10 deles haviam sido devastados pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começa então uma sangrenta e brutal perseguição contra a igreja de Deus. Os historiadores chegam a afirmar que naquela época faltou madeira para se fazer cruz, tamanha quantidade de gente crucificada em Roma. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as praças e as ruas de Roma. Um banho de sangue, uma chacina coletiva. 2 anos depois, ano 66, explode uma rebelião dos judeus em Israel. Uma sinagoga judaica havia sido profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelaram contra Roma, e começa um motim e uma rebelião em Israel. Roma manda para lá o general Tito para tentar debelar aquela rebelião. 2 anos depois, ano 68, Nero está numa situação insustentável com o Senado romano, e o Senado romano depõe o imperador Nero. E nesse momento da sua deposição, ele entra em desespero e tira a sua própria vida e se mata. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está numa forma insustentável, e o general Tito invade a cidade de Jerusalém. O general Tito destrói a cidade de Jerusalém, ele destrói o templo de Jerusalém, ele mata ao fio da espada milhares de judeus e cristãos, e vai promover aquilo que nós chamamos da maior dispersão, a maior diáspora dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território como nação independente. Nesse mesmo ano 70,
o imperador Vespasiano inaugura o Coliseu Romano na cidade de Roma. E numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10.000 crentes são mortos com requintes de crueldade. Os crentes eram enrolados em peles de animais, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um banho de sangue, uma chacina. Ano 86, assume o governo de Roma Domiciano. E Domiciano é chamado de o segundo Nero, pela perversidade com que atacou a igreja. E esse vai ser o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus, pois foi este imperador Domiciano que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, a capital da Ásia Menor, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos. E vale destacar que a essas alturas todos os demais apóstolos do Senhor Jesus já estavam mortos pelo viés de martírio. João era o último apóstolo vivo do Senhor Jesus Cristo. E certamente o propósito de Domiciano era calar a voz do último representante do colégio apostólico. Mas quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu uma porta no céu e disse: sobe por aqui e eu te mostrarei as coisas, não que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Mesmo nos tempos mais sombrios da igreja, Deus continua no trono e Ele continua governando os destinos da sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor. Quando João escuta atrás dele uma voz, como voz de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João escuta essa voz, ele se volta para ver quem falava com ele. E quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê 7 candeeiros de ouro. Ele vê as 7 igrejas. E no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. O Cristo que João vê, entretanto, não é o Cristo angustiado, com angústia de morte, que entra naquele Getsêmani, com o semblante abatido, com o peso cruel a massacrar-lhe a alma, dobrado sobre os seus joelhos, com o rosto no chão, clamando e chorando e clamando ao Pai insistentemente: Pai, se possível, passe de mim este cálice. E insistindo em oração, a sua angústia permanece, a sua angústia persevera, e diz a Bíblia que gotas de sangue começam a brotar no seu corpo. O Cristo que João vê não é o Cristo cuspido, humilhado, zombado, escarnecido lá do Sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo esbordoado, ferido, humilhado, vilipendiado, cuja coroa de espinhos sangra-lhe a fronte. O Cristo que João vê não é o Cristo esmurrado lá do pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo que caminha exangue, trôpego pelas ruas de Jerusalém, sob o peso de um leito maldito, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida e sedenta. O Cristo que João vê não é o Cristo pregado numa cruz, no Calvário, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo exaltado, é o Cristo que venceu a morte, é o Cristo vitorioso, é o Cristo que saiu da sepultura, é o Cristo que tem toda a autoridade, tem todo o poder nos céus e na terra. Seus cabelos não estão mais cheios de sangue e poeira, mas são brancos como a alva lã e como a neve. As suas mãos não estão presas ao lenho, mas sustentam a igreja. Os seus olhos não estão mais inchados e cheios de sangue, mas são como chamas de fogo. Seus pés não estão mais presos ao lenho, mas são como bronze polido. A sua voz não está mais embargada pela sede, mas são como voz de muitas águas. O seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol do seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. E diz a Escritura que Jesus põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último.
Eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O que eu acho magnífico, capítulo 1, versículo 13, é que diz o texto que João vê Jesus no meio dos 7 candeeiros, no meio das igrejas. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui no nosso meio. E é porque Ele está aqui que você está aqui. É porque Ele está aqui que este encontro se torna tão importante. Ele está aqui. Mas o capítulo 2, versículo 1, diz que Ele não apenas está presente no meio dos 7 candeeiros, Ele está andando no meio das igrejas. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui e Ele está andando entre nós. E Ele está andando entre nós para sondar a igreja, para investigar a igreja, para corrigir a igreja, para disciplinar a igreja, para encorajar a igreja, para fazer promessas à igreja. Ele está aqui. E que eu acho curioso, que na medida que Ele anda no meio das igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas. E o estribilho é este: eu conheço. 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 Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus vai usar a mesma expressão: eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia, ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Aquilo que o pai não sabe, aquilo que a mãe não sabe, Jesus sabe. Aquilo que o marido não sabe, que a esposa não sabe, Jesus sabe. Aquilo que os filhos não sabem, Jesus sabe. Aquilo que o seu pastor não sabe, Jesus sabe. Aquilo que a sua família não sabe, Jesus sabe. Aquilo que você fez com a porta do quarto trancada, Jesus sabe. Aquilo que você fez nas caladas da noite, atrás das cortinas e dos bastidores, Jesus estava lá, Ele sabe. Ninguém pode ocultar nada daquele cujos olhos são como chama de fogo. Ele conhece. Ele conhece. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai dizer o seguinte: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus também conhece a tua tribulação, a tua dor, a tua angústia, as tuas lágrimas, as tuas noites indormidas, as tuas madrugadas insônias, os teus gemidos, os teus soluços, as noites de aflição. Jesus conhece. Ele estava lá, Ele está do seu lado, Ele conhece. Mas Ele diz algo para nós chocante. Ele diz assim, para aquela igreja mais pobre da Ásia: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus me choca porque todos nós temos uma noção do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muita gente rica e influente na sociedade? O que é uma igreja rica para nós? O que me impressiona é que a igreja mais pobre da Ásia, Jesus Cristo diz o seguinte: você é pobre na terra, mas aqui no céu você é rica. O que é importante não é ser rico na terra, é ser rico no céu. Não é ser rico na avaliação dos homens, é ser rico na avaliação de Deus. Por outro lado, a mais rica igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia, que se olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma, a igreja que tinha a melhor autoestima da Ásia, a igreja que dizia: eu sou rica, abastada, não preciso de coisa nenhuma. Jesus Cristo olha e faz outra avaliação e diz: não, você é pobre, você é miserável,
Não adianta ser rico na terra, é preciso ser rico no céu. Mas para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão, vai dizer o seguinte: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus Cristo disse isso para a igreja de Pérgamo? Por quê? Penso que pelo menos por duas razões. Primeiro, Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para a capital, que era Éfeso. E Pérgamo, quando se concorria na Ásia, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador? Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso e construiu o primeiro templo na Ásia de adoração a César, ao imperador, como uma divindade. Sabe o que Jesus está nos dizendo então? Qualquer adoração prestada a um homem, aí está o trono de Satanás, porque todo culto à personalidade é de inspiração satânica. Só Deus é digno de ser adorado. Só Deus merece culto e adoração. Mas em segundo lugar, Pérgamo acolhia o templo de Esculápio, e Esculápio era o deus da cura, e o símbolo de Esculápio é uma serpente, e pessoas iam do mundo inteiro a Pérgamo para serem curadas pelo deus da cura, cujo símbolo era uma serpente. E é por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver no jaleco branco do seu médico bordado uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, o deus da cura. E o que Jesus está nos dizendo, que qualquer culto prestado a um ídolo criado pelo homem, também é de inspiração satânica. Aí está o trono de Satanás, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Jesus está andando no meio da igreja, Ele conhece a sua igreja. E na medida que Jesus anda no meio da sua igreja, Ele vai elogiar umas igrejas, Ele vai trazer elogios para umas, e críticas e censuras para elas também. E a uma igreja, Jesus não tem nenhum elogio, só tem censuras. Quais igrejas só recebem elogios de Jesus e nenhuma censura? Apenas duas. Quais são? Esmirna e Filadélfia. Esmirna era a igreja mais pobre, Filadélfia era a igreja mais fraca. Jesus diz assim: tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que é importante não é ser forte segundo os homens, o que é importante é ser fiel para com Deus. Porque quando uma igreja é fiel, Deus coloca diante dele uma porta aberta, e a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Para 4 igrejas, Jesus Cristo faz elogios e faz censuras. Para a igreja de Éfeso, Jesus Cristo elogia a fidelidade doutrinária daquela igreja. Ela não tolerava os falsos apóstolos, ela não suportava os falsos mestres, ela odiava as obras dos nicolaítas, as quais Jesus também odiava. Em outras palavras, uma igreja para agradar a Jesus precisa ser íntegra na sua doutrina, precisa ser fiel à palavra de Deus. Ela não pode vender a sua consciência, ela não pode mudar a mensagem para atrair as pessoas, ela não pode pregar para agradar as pessoas, ela não pode pregar para arrancar aplausos dos homens, ela tem que pregar para levar os homens ao arrependimento e à salvação. As igrejas que hoje mudam o Evangelho, tornam a mensagem mais palatável, mais agradável para as pessoas ouvirem, tentando com isso atrair as pessoas, estão no desagrado de Jesus, porque uma igreja para agradar a Jesus precisa ser comprometida com a verdade. Mas Jesus Cristo diz para essa igreja assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, aqui Jesus nos alerta que é possível que na defesa da ortodoxia uma igreja perca a piedade, e ela conserva a doutrina certa, mas não tem mais coração aquecido. E não tem nada mais perigoso
do que nós entrarmos para um campo de uma ortodoxia ossificada, árida e morta. Não temos heresias, não aceitamos falsas doutrinas, mas também o nosso coração não aquece, mas também não temos fervor, mas também não temos entusiasmo, mas também não tem calor na nossa alma, mas também não tem plenitude do Espírito na nossa vida, mas também não tem vida de Deus em nós. Perdemos a paixão por Deus, perdemos o amor pelas almas perdidas, perdemos o amor pelas coisas de Deus. Há um marasmo, há uma sequidão, há um vazio, há uma secura espiritual, há um deserto instalado no coração. Curiosamente, Jesus se dirige à igreja de Tiatira, e Tiatira é o oposto de Éfeso. Jesus elogia aquela igreja porque agora ela tem mais fé, mais obras e mais amor do que lá no passado. Mas Jesus diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras essa falsa profetisa Jezabel, que induz o meu povo à prostituição. Preste uma atenção num ponto aqui. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Nós poderíamos ser a igreja mais amigável da cidade, mais acolhedora da cidade, mais festeira da cidade. Nós poderíamos ter a melhor comunhão fraternal da cidade. Se nós não temos verdadeira doutrina, também não podemos agradar a Jesus. Nós não podemos separar o que Deus uniu: ortodoxia e piedade, teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. Para a igreja de Pérgamo, Jesus elogia. Tem gente fiel nessa igreja, tem gente pronta a morrer pela sua fé nessa igreja. O líder dessa igreja, Antipas, foi martirizado, diz os historiadores, dentro de um boi de bronze, encandecido, ele morreu queimado. Mas nessa mesma igreja, tem gente flertando com o mundo, tem gente com o coração dividido, tem gente amando o presente século, tem gente seguindo as doutrinas de Balaão e vivendo uma vida imoral na mesma congregação. Pelas minhas andanças pelo Brasil, e Deus tem me dado o privilégio de pregar em mais de 1000 igrejas, das mais diversas denominações, eu escuto com muita frequência uma pergunta: pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes a pergunta é mais direcionada, sabendo que eu sou pastor presbiteriano. Qual a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana do Brasil? Às vezes a pergunta é específica: qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor pastoreia? E a minha resposta é sempre a mesma, sempre a mesma. Eu respondo assim: vai muito bem, vai mais ou menos, vai muito mal, muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja local tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé e tem gente vivendo em pecado. E não vai parar, a não ser que seja flagrado. Já perdeu o temor de Deus, já não tem mais sensibilidade na consciência. Numa mesma igreja. Jesus está olhando a igreja de Sardes. Essa igreja tem um nome na cidade, de uma igreja viva, de uma igreja avivada. E Jesus Cristo, que não se deixa sugestionar por modismos, por espiritualidade cênica, por emocionalismo histérico, por aparências, por performance humano, diz: não, você só tem nome de que vive, mas você está morta. E Jesus elogia porque alguns poucos ainda não contaminaram as suas vestiduras. E Jesus me choca tanto, queridos, na avaliação que ele faz, porque a avaliação de Jesus às vezes é tão diferente da minha. Para a igreja que diz que é pobre, Jesus: não, você é rico. Para a igreja que diz que é rica, Jesus: não, você é pobre. Para a igreja que se diz que é viva, Jesus: não, você está morta. Para a igreja que se diz fraca, Jesus: não, eu coloquei diante de você uma porta aberta. Meus amados, o que é importante não é a opinião que nós temos de nós mesmos. O que é importante não é a opinião que as pessoas têm da nossa vida. O que é importante é o que Deus diz a nosso respeito. Que agora
uma igreja não tem nenhum elogio, só tem censuras. Para qual igreja? Igreja de Laodiceia. E eu queria agora olhar para esse texto sob 3 perspectivas. Nos versículos 15, eu quero que você abra o texto lá, agora em capítulo 3, versículos 14 a 22. Nos versículos 15 a 17, Jesus vai fazer um diagnóstico. Nos versículos 18 a 20, Jesus vai fazer um apelo. E nos versos 21 e 22, com base no verso 14, Jesus vai fazer uma promessa. Primeiro vamos ver qual é o diagnóstico que Jesus Cristo vai fazer dessa igreja. Jesus é o comunicador dos comunicadores. Jesus era fiel e relevante. Jesus não era aquele pregador que dava respostas para perguntas que não estavam sendo feitas. Ele conhecia o texto, conhecia o contexto. Ele conhecia o texto, conhecia o povo. E eu não sei se você já parou para perguntar o que Jesus usou, as figuras que usou para esta igreja. Por exemplo, frio, quente, morno, ouro puro, vestes brancas, colírio para ungir os olhos. Por que ele usou essas figuras? Certamente não foram figuras aleatórias. É porque Jesus conhecia geografia, é porque Jesus conhecia história, é porque Jesus conhecia economia, é porque Jesus conhecia o contexto daquela cidade. E Jesus pega esses ganchos para trazer uma lição espiritual para o povo. Por exemplo, por que Jesus Cristo diz para essa igreja: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, mas porque tu és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Por que eu disse isso? Você sabe que Laodiceia fica numa região chamada Vale do Rio Lico. Era a região mais próspera da Ásia Menor, ainda hoje é a região mais próspera da Turquia. E nesse vale haviam 3 cidades, muito próximas, 9 quilômetros uma da outra. De um lado ficava Hierápolis, do outro lado do rio ficava Colossos, do outro lado ficava Laodiceia. Eram tão próximas que quando Paulo escreveu sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, Paulo manda que a mesma carta fosse lida na igreja de Hierápolis e também na igreja de Laodiceia. Hierápolis era mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas quentes, de águas térmicas. Era a nossa Caldas Novas brasileira. De uma montanha de rochas calcárias brancas, chamada Castelo de Algodão, brotam águas quentes que vão descendo em cascatas por aquelas pedras brancas, formando piscinas naturais. E pessoas vinham e vêm até hoje, do mundo inteiro, para tomar banhos nas águas quentes de Hierápolis, para curarem suas doenças. Do outro lado do rio ficava Colossos, também conhecida pelas suas fontes de águas geladas, águas frias, também terapêuticas. Laodiceia, a maior cidade, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas geladas. As águas que chegavam lá vinham das montanhas por meio de aquedutos, e chegavam lá mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para uso terapêutico. Jesus pega o gancho e diz assim: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas de Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usa a figura do ouro? Porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor. Por que Jesus usa a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Por que Jesus usa a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor, que se orgulhava de suas clínicas e de um remédio quase milagroso para os olhos, o pó frígio. Jesus conhece o contexto e está fazendo um diagnóstico. Mas sabe o que me impressiona, irmãos? No diagnóstico que ele faz dessa igreja, não é o que Jesus vê, é o que Jesus não vê. Por exemplo, primeiro, leia as 7 cartas e você vai perceber que não há nenhuma denúncia de Jesus de qualquer problema doutrinário nesta igreja.
Havia problema doutrinário querendo atacar a igreja de Éfeso, havia problema doutrinário em Pérgamo, havia problema doutrinário em Tiatira, mas a igreja de Laodiceia não tem denúncia de falsos mestres, de falsos apóstolos, de falsas doutrinas, de heresias. Diríamos hoje que é uma igreja ortodoxa. Ortodoxa. Mas uma igreja ortodoxa está causando náuseas no Filho de Deus. É chocante isso. É chocante isso. Segundo, leia essas cartas. E não há nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais nessa igreja. Havia problemas morais em Pérgamo, havia problemas morais em Tiatira, havia problemas morais em Sardes. Não há nenhuma denúncia de Jesus de qualquer escândalo nessa igreja. Essa igreja é ética. Essa igreja tem um bom testemunho na cidade. Essa igreja tem um bom testemunho diante do espelho. Ela se olha no espelho e diz: não, eu estou muito bem na fita, eu estou muito bem na foto, nós estamos muito bem, nós vamos dar nota máxima para nós mesmos. Mas essa igreja que é ortodoxa e essa igreja que é ética está provocando náuseas no Filho de Deus. Terceiro lugar, leia essas cartas. E você não vai ver nenhuma denúncia de Jesus de qualquer pobreza, de qualquer deficiência financeira nessa igreja. Tinha pobreza em Esmirna, tinha pobreza em Filadélfia. Essa igreja é rica, essa igreja é abastada. Nós diríamos hoje que era uma igreja próspera. Essa igreja é ortodoxa, essa igreja é ética, essa igreja é próspera, mas ela está provocando náuseas no Filho de Deus. Quarto lugar, olha essas cartas, não há nenhuma denúncia de Jesus de perseguição. Havia perseguição religiosa em Éfeso, havia perseguição política em Pérgamo, o mundo estava em polvorosa, mas havia paz nessa cidade, havia paz nessa igreja. Diríamos hoje que era uma igreja ortodoxa, que era uma igreja ética, que era uma igreja próspera, que era uma igreja em paz. Se eu morasse lá nessa ocasião, eu ia querer ser membro daquela igreja. Eu quero dizer para vocês, irmãos, com todo o temor e tremor nesta noite, bendito seja Deus, porque nós somos uma igreja ortodoxa. Bendito seja Deus. Nós nunca podemos negociar a verdade. Bendito seja Deus, irmãos, porque nós somos uma igreja ética, séria, honesta, que leva as coisas de forma solene e séria diante de Deus. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus, irmãos, nós somos uma igreja próspera, abençoadamente próspera. Louvado seja Deus. Você tem mais roupa do que você precisa para vestir, você tem mais comida na mesa e na sua despensa do que você precisa, você tem mais coisas materiais do que você precisa para viver. Somos uma igreja próspera. Louvado seja Deus. Somos uma igreja que vive em paz, irmãos. Bendito seja Deus. Nós podemos abrir as nossas portas todos os dias, todas as horas. Nós podemos cantar, nós podemos pregar, nós podemos orar livremente na rua e dentro dos nossos templos. Louvado seja Deus, porque somos uma igreja ortodoxa, porque somos uma igreja ética, porque somos uma igreja próspera, porque somos uma igreja que vive em paz. Mas isso não basta. Isso não basta. A igreja que tem tudo isso está provocando náuseas no Filho de Deus. Então eu pergunto a você, qual é o diagnóstico que Jesus Cristo faz dessa igreja? Só tem um diagnóstico. Sabe o que Jesus viu? Que tanto lhe fez sofrer? Falta de fervor espiritual. Sabe qual a conclusão que eu tenho? A conclusão que eu faço hoje, caminhando por esse Brasil afora, é que o grande problema da igreja presbiteriana do Brasil, é que o grande problema da igreja evangélica brasileira é que está faltando fervor. Está faltando fervor. Falta entusiasmo. Falta alegria. Às vezes você olha para os crentes, parece que é uma aura de tristeza. Eles entram no culto, há um semblante pesado, há um olhar triste, há uma tristeza estampada no rosto, há uma ansiedade, há uma inquietação, há uma angústia.
Há uma falta de exultação, há uma falta de brilho nos olhos, há uma falta de fervor. O povo parece que está cansado, parece que está com xoxo, parece que está vazio, parece que está árido, parece que está seco, parece que está como um deserto. Falta arrependimento, falta choro pelo pecado, falta sede de Deus, falta amor pela palavra, falta zelo pela oração, falta plenitude do Espírito Santo, falta avivamento, queridos. Falta. Na maioria das nossas igrejas, as nossas reuniões de oração estão na CTI espiritual, quase morrendo. As nossas vigílias são pouco frequentadas, as nossas reuniões de semana de estudo da palavra são pouco frequentadas. Muitas vezes, quando se sai do culto, lá fora, o papo é qual foi o último resultado do jogo. Falta paixão por Deus, falta amor por Deus, falta alegria do Espírito Santo no nosso coração. Falta, queridos, falta fervor. Oh, irmãos, uma igreja sem fervor faz Jesus sofrer. Eu não sei, queridos pastores, mas eu ando angustiado, muito aflito ultimamente, muito aflito. Eu não sei como é que é aqui na região de vocês, mas por onde eu tenho andado, eu tenho visto a igreja caminhando a passos muito largos para uma secularização. O índice de divórcio entre os crentes é quase o mesmo entre os não crentes. O número de rapaz e moça que vai para o casamento com experiência sexual, que vai para a cama com o namorado e com a namorada, é quase o mesmo daqueles que não são crentes. Como pastor, eu fico aflito em dizer isso. Mas as festas de 15 anos das nossas filhas e as nossas festas de casamento, em muitos lugares, estão se transformando numa vergonha. Uma vergonha. Muitas vezes, você faz um culto belíssimo no templo, onde você canta, onde você ora, onde você prega. Quando termina o culto, você vai para um rico cerimonial e lá o pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais. Nada mais. As luzes se acendem e se bebem todas. E o povo de Deus cai na pista de dança e volta para casa com as pernas bambas, trôpegos, bêbados. Há muitas igrejas evangélicas no Brasil onde a juventude sai de uma reunião de estudo da Bíblia e vai para a balada. Há muitas igrejas evangélicas no Brasil onde existe a confraria do uísque e a confraria do charuto, e tem que ser cubano de preferência. Há poucos dias eu estive pregando nos Estados Unidos e fiquei muito triste, de uma igreja, de uma denominação que tem parceria conosco, uma igreja séria, uma igreja ortodoxa, e o secretário executivo do presbitério manda uma carta para os pastores, perguntando para eles que tipo de charutos queriam fumar, que tipo de cervejas queriam beber na festa de confraternização no final do ano. Alguém pode dizer, mas isso é cultural, será que não tem uma coisa melhor para fazer? Olha para o retrovisor e veja as igrejas que andaram por esse caminho, onde foram parar. Falta fervor, queridos. Falta avivamento. Falta sede de Deus. Falta entusiasmo pelas coisas de Deus. Falta vibração espiritual. Falta fervor. E eu tento, solenemente, que este seja o diagnóstico que Jesus tem também a nosso respeito. Ele está aqui. Ele está andando entre nós. E Ele conhece as nossas obras. Ele nos conhece. Depois desse diagnóstico, Jesus Cristo vai fazer um apelo. No verso 18, Ele vai fazer um apelo.
E ele se aproxima da igreja de uma forma tão meiga, dizendo assim: aconselho-te. Ele é o Senhor, ele pode mandar, mas ele dá conselho. E ele se apresenta como um mercador espiritual. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Sabe que Jesus me impressiona? Porque ele apresenta a solução assim: aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Eu já vi muita igreja, percebendo que está faltando fervor, buscar fervor nas fontes rotas, nas últimas novidades do mercado da fé, e se perderam teologicamente, e se perderam doutrinariamente, e correram atrás dos últimos experiencialismos perigosos que descambaram esses crentes para outros horizontes. Jesus está nos dando a resposta: você quer fervor? Aconselho-te, compres de mim. Ele está se apresentando como um mercador, está dizendo: eu tenho um produto para vender para você, o preço é de graça, mas o produto é essencial. Sabe quem restaura o fervor? Ele diz: sou eu, compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. É Jesus quem restaura o fervor, é Jesus quem aquece o coração. Você não tem que buscar novidades, você tem que voltar-se para Jesus. É Ele que é a solução para a igreja, é Ele que é o remédio para a igreja, é Ele que é o restaurador da igreja, é Ele que é o edificador da igreja, é Ele quem restaura a igreja, é Ele quem envia o Espírito Santo para a igreja, é Ele quem pode mover o nosso coração e aquecer a nossa alma. É Ele, somente Ele pode fazer isso. Quando chega no verso 19, Jesus Cristo tem uma afirmação a fazer e tem uma ordem a dar. E a afirmação é essa: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu confesso para vocês que toda vez que eu prego esse texto, eu me sinto constrangido, muito constrangido. Muito constrangido. Sabe por quê? Jesus pegou pesado demais com essa igreja. Pesado demais. E Jesus está pegando pesado demais com você e comigo nessa noite. E sabe por que ele pega pesado conosco? É porque ele está dizendo o seguinte: é porque eu amo você, porque eu não desisto de você, é porque eu não tolero e não aceito que você vive uma vida medíocre, rasa, árida, seca, insossa, vazia, sem fervor espiritual. Irmão, Jesus não foi para a cruz e morreu para que você e eu vivesse uma vida espiritual apática. Em nome de Jesus, Ele quer que nós sejamos cheios do seu Espírito. E a ordem dele é clara: ser pois zeloso e arrepende-te. Muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando eu chego no verso 20, docemente ele se apresenta: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que mais me choca nesse texto, queridos, é a possibilidade de nós nos reunirmos, de nós cantarmos, de nós orarmos, de nós pregarmos, de nós ofertarmos. Tudo isso fazemos porque gostamos, mas Jesus ainda está do lado de fora, querendo entrar. Ele está batendo a porta. Que Jesus nos convide para cear com Ele é um milagre, mas que Ele queira cear conosco é graça. E a única maneira do coração aquecer é estar na presença de Jesus, nos encantarmos com Jesus, sua beleza, sua majestade, a sua glória. Quando você contempla o Cristo da glória, seu coração aquece, como aqueles dois caminhantes de Emaús, quando os olhos se abriram para ver a Jesus, o coração aqueceu, os pés se apressaram, os lábios se abriram. Irmãos queridos, precisamos conhecer a Jesus na intimidade. Paulo diz que a sublimidade do conhecimento de Cristo levou a imaginar e ver o pecado como as glórias desse mundo como escórias. Precisamos conhecer a Jesus. E este é o apelo que Ele faz para você e faz para mim. Agora Ele vai fazer uma promessa, nos versos 21 e 22. Mas Ele diz por que Ele tem competência e autoridade para fazer a promessa no verso 14. Ele diz: essas coisas diz o amém.
Quando ele diz o amém, ele diz o seguinte, que ele, não tendo ninguém superior a ele para fazer uma promessa ou um juramento, ele é o próprio juramento, ele é o amém, ele é a última palavra de Deus para você. E ele também é a testemunha fiel e verdadeira, porque o que ele promete, ele cumpre. O que ele faz, ninguém pode pedir sua mão de fazer. E ele é o princípio da criação, porque ele foi o agente da criação. Se ele criou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, então ele também tem poder para restaurar o fervor no nosso coração. Ele pode soprar sobre nós o seu Espírito e tirar as cinzas e acender as brasas e inflamar-nos de volta para termos fervor espiritual. Quando chega no verso 21, ele tem uma promessa para fazer. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. O que me encanta é que Jesus sai da intimidade da mesa no verso 20 para a publicidade do trono. O verso 21. Sabe quem se assentará com ele publicamente no trono? Quem se assentou com ele intimamente à mesa. E ele termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em julho de 2011, irmãos, eu fui visitar essas 7 igrejas. Percorri todas elas. E eu confesso que eu chorei muito na medida que caminhava e relembrava essa história. Sabem por quê? Estas 7 igrejas morreram. Todas morreram. Hoje, você só tem escombros, pedras reviradas, muita poeira e uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Nessa mesma região hoje, não tem 1% de crentes. Não tem. E sabe por que essas igrejas morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha comigo para a Europa, o velho continente, onde aconteceu a reforma do século XVI, o movimento dos puritanos, o movimento pietista, o movimento dos morávios, as missões modernas, os grandes revivamentos espirituais. Hoje a Europa é considerada um continente pós-cristão. Eu estive ano passado em Genebra, onde Calvino foi pastor, e onde houve um reavivamento tal que aquela cidade foi considerada uma maquete do reino de Deus na terra. Hoje Genebra não tem vestígio de cristianismo, uma cidade absolutamente secularizada. Eu estive o ano passado em Londres pregando, e o pastor em lágrimas me disse: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley, a Inglaterra não é mais o país de George Whitefield, a Inglaterra não é mais o país de William Carey, a Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce, a Inglaterra não é mais o país de Charles Haddon Spurgeon, a Inglaterra não é mais o país de John Charles Ryle, a Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones, a Inglaterra não é mais o país de John Stott, a Inglaterra é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em mesquitas, transformados em boates, transformados em museus. Sabe por que a igreja da Inglaterra está morrendo? A igreja da Europa está morrendo? Porque ela não está ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para a igreja da América do Norte, no Canadá e Estados Unidos, onde você tem igrejas chamadas de dead church, igrejas mortas, seminários que formaram pastores, teólogos e missionários para serem enviados para o mundo inteiro, tomados de assaltos pelos liberais e hoje promovendo incredulidade, ceticismo e morte. Denominações inteiras perdendo milhares de membros todos os anos, igrejas imensas, mas vazias. E aquelas que ainda tem gente, você chega e olha, é um mar de cabecinhas brancas, porque a juventude já foi embora da igreja há muito tempo. Sabe por que as igrejas estão morrendo na América do Norte? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para a igreja evangélica do Brasil,
onde você vê denominações inteiras que já se renderam ao liberalismo teológico, seminários que formavam pastores e missionários, hoje tomados de assaltos por professores liberais. Olha, hoje igrejas que estão morrendo. Há poucos dias um pastor de uma dessas denominações me disse chorando, disse: pastor Hernandes, a nossa denominação não batizou uma pessoa por igreja num ano, em média. Num ano. Outras igrejas estão lotadas, mas não tem evangelho, não tem graça de Deus, não tem pregação sobre arrependimento, sobre fé, sobre salvação, sobre novo nascimento, sobre conversão, sobre o céu, sobre as bem-aventuranças eternas. Se prega o quê? Prosperidade, curas, coisas por aqui e por agora. Não tem mais evangelho. E sabe por que essas igrejas aqui no Brasil estão morrendo? É porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Irmãos, a cada 3 gerações uma igreja pode cair no processo de apostasia. Apostasia. A geração que nasceu no Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A 3ª geração já não conhecia Deus mais. Talvez os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Talvez os nossos pais são mais crentes do que nós. Talvez nós seremos mais crentes que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, os nossos netos podem herdar uma igreja apóstata, fria, seca, árida, descomprometida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus sopre sobre nós o seu Espírito. Que Deus remova as cinzas. Que Deus acenda de volta essas brasas. Que Deus acenda um fogo santo no nosso coração, de fervor espiritual. Não é possível mais a igreja caminhar sem fervor espiritual. Só ortodoxia não basta. Só ser ético não basta. Só ser próspero não basta. Só viver em paz não basta. Nós precisamos desesperadamente de um avivamento espiritual. Precisamos de Deus mais do que do ar que nós respiramos. Precisamos de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Se você anseia por isso, se você está inquieto, angustiado, precisando de um avivamento, de um coração aquecido, de fervor, eu quero orar por você. Se você está satisfeito demais com a sua vida, peça a Deus que gere em você arrependimento da vida. Deus quer visitar o seu povo. Ele está aqui entre nós nesta noite. Fique em pé onde você está. Se você anseia por isso, eu quero orar por você. Ó Deus de toda graça, tem compaixão de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe enganados acerca de nós mesmos. Não nos contenta, Deus, achar que estamos bem. E nem nos aquietamos quando as pessoas dizem para nós que estamos bem. Que nos interessa o diagnóstico que tu fazes a nosso respeito. Meu Deus, temos tantas coisas para te agradecer. Te agradecemos porque tu tens nos dado apego à tua palavra, zelo pela moral, pela ética, pela vida séria, santa, aos olhos dos homens. Te agradecemos porque tu tens nos abençoado com prosperidade. Te agradecemos porque vivemos em paz. Mas Deus, só isso não basta. Nós queremos a tua presença. Nós queremos plenitude do Espírito Santo.
Nós queremos coração quebrantado. Nós queremos arrependimento para a vida. Nós queremos fervor espiritual. Ó Deus, fenda os céus nesta noite e sopra sobre nós um alento de vida. Restaura a nossa sorte. Inflama as nossas almas. Reaviva a tua igreja, Senhor. Não nos deixe dormir o sono da morte. Não nos deixe viver aquietados no nosso marasmo espiritual. Em nome de Jesus. Desperta as crianças. Desperta os juniores. Desperta os adolescentes. Desperta os jovens. Desperta os homens e as mulheres. Em nome de Jesus. Reaviva a tua igreja, Senhor. Restaura a nossa sorte. Ó Senhor, nós não queremos provocar náuseas no Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós. Queremos ser o deleite de Jesus. Queremos ser o prazer de Jesus. Queremos que Ele tenha prazer em nós. Santifica-nos nessa noite, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Bendito seja Deus. Queiram se assentar, por favor.